Bom, querido, eu queria compartilhar com você agora um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 10, os versos 29 a 31, que diz o seguinte: Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Quando Jesus apresenta esse texto, ele está falando para os discípulos sobre a missão dos discípulos, em que ele está enviando os discípulos para a evangelização. Então Jesus vai tratar nesse texto do capítulo 10 de diversas situações, vai tratar da perseguição que os discípulos iriam sofrer ao pregar o Evangelho. E no meio de tudo isso, Jesus traz essa palavra que revela o cuidado que Deus tem para conosco, que tinha para com eles. Então, por isso ele vai dizer, não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, o que ele está dizendo para nós, é que muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa vida. E ele vai dizer lá no capítulo 5, 6, 7 de Mateus, não, porque você está preocupado, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque andais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Jesus ele vai chamar a atenção desse cuidado que Deus tem para conosco. Jesus está dizendo o seguinte, olha, Deus ele cuida do pardal. Deus ele cuida de nós de uma maneira tão extraordinária que ele vai dizer o seguinte, que nós valemos muito mais do que os pardais. Ele vai dizer que o cabelo da nossa cabeça estão contados. Querido, querida, eu não sei como você se encontra nesse momento, qual é o problema que você está passando, as suas dificuldades, as suas lutas. Talvez você esteja desiludido, desesperado, angustiado. Talvez você não consiga olhar o futuro e ver perspectiva. Quero dizer para você, querido, querida, que Deus cuida de nós. Se Deus cuida do lírio do campo, se Deus cuida do pardal, se o nosso cabelo não cai sem que Deus permita, o que Jesus está ensinando é que Ele está no controle. E que se Ele cuida do pardal, cuida do animal, cuida do passarinho, Ele pode cuidar de nós, pode cuidar de você. Por isso Ele vai dizer, nós valemos mais do que um pardal. A nossa vida é muito mais preciosa do que um passarinho. Então, se Deus cuida do passarinho, Deus não vai deixar de cuidar de você. Por isso a Bíblia vai dizer que pode o meu pai ou minha mãe me desamparar, mas eu, diz o Senhor, jamais te desampararei. Deus, Ele tem um carinho muito especial por você, pela sua vida. Deus quer o melhor para você. Deus quer cuidar de você. Deus tem propósitos para a sua vida. Por isso Ele enviou Jesus para morrer na cruz. E Ele te desafia a você acreditar nisso. Ele te desafia a você confiar nele, a acreditar que você não está desamparado. Não importa a situação, não importa onde que você esteja, qual seja o problema. Você é importante, você vale para Deus. Por isso ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos amou de tal maneira que ele abriu mão da vida do seu Filho para morrer por nós. Ele revela esse amor extraordinário que ele tem por mim e por você. Então acredite nisto, querido. Acredite nisto, querida. Deus cuida de você.
Ele quer cuidar de você. Confie, acredite. Entregue a sua vida a Ele. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar?